Boa tarde. Estamos aqui para continuar o nosso seminário de hoje, agora com Sidnei Brususca, Gilmar Bortolotto e o Rodrigo Pugina. É uma alegria a gente poder continuar esse debate muito importante sobre o sistema prisional. E agora à tarde, focado no Presídio Central, que está em voga ainda o Presídio Central, principalmente agora que a Secretaria de Segurança anuncia que vai esvaziar o Presídio Central. E eu acho que é muito pertinente esse debate de hoje à tarde, que vamos poder avaliar as condições do Presídio Central e verificar, tanto em relação às condições do presídio de encarceramento, como os reflexos que isso tem em relação aos regimes penitenciários no Presídio Central. Agradeço a presença de todos e passo a palavra para o Rodrigo, que vai coordenar esse painel. Boa tarde a todos. Primeiro, queria dizer que é um privilégio poder mediar essa mesa tão ilustre e parabenizar muito especialmente o Dr. Eugênio pela realização do evento. O painel da manhã foi um sucesso, né, pelo que se percebeu do público, e agora pela tarde tudo indica também que vai seguir o mesmo caminho. E, na verdade, em teu nome, e estendendo para o restante da diretoria da Ajudes, parabenizar por essa postura mais humana que a associação tem já tido há alguns anos, pelo envolvimento da magistratura aqui do Estado em relação a questões mais humanas. E posso destacar, seja pela postura do Dr. Gilberto, né, que vejo lá no fundo, ou mesmo algo mais discreto, que eu acho que é da própria postura, por exemplo, da doutora Ruth Rossato, recentemente numa ação em relação ao egresso, se envolveu, auxiliou na descrição, que acho que é bem referência mesmo à pessoa da doutora Ruth. Então, mostra essa característica mais humana mesmo da administração da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Queria, então, de pronto, já passar a palavra para o doutor Sidnei José, né, como pediu que eu apresentasse. E, por favor, doutor Brususca, passa a palavra. Bom, boa tarde a todos, doutor Pugina, doutor Bortolotto, doutor Eugênio. O José, porque ele pediu um currículo completo, bom, então põe o José, né, para não ficar só o Sidnei. Né. Bom, para mim é uma satisfação estar aqui, e eu vejo tantas pessoas conhecidas na plateia, não é? E nessa tarde, nesse dia chuvoso, nublado, não é? Quero dizer para vocês que eu torço imensamente para que chova torrencialmente durante toda a tarde e início da noite, porque eu sou o juiz de plantão hoje, né? E a chuva é a inimiga número 1 do crime. Quando chove, não tem flagrante. De maneira que cumprimentos todos dessa forma e por estarem aqui. E se eu soubesse que vinha tanta gente conhecida, teria propor para o Eugênio para fazer esse debate num bar, né? Ficaria melhor, mas ficaríamos mais à vontade, já que estamos assim entre conhecidos e a maioria aqui entre convertidos. Né? Bom, quando eu estava ali fora, o rapaz da imprensa me fez uma breve entrevista comigo, e eu quero dizer para vocês que eu disse para ele, que eu comecei a trabalhar como juiz da execução penal em meados dos anos 90. Naquela época, o governador do Estado era o Antônio Brito. Peguei o finalzinho do governo Brito como juiz da execução penal. O governo Brito transmitiu a cadeira do Palácio Piratini para o Olívio Dutra. E durante todo o governo Olívio Dutra eu fui juiz da execução penal, que por sua vez transmitiu para o Germano Rigoto. Eu estive várias vezes conversando com o Germano Rigoto no Palácio Piratini sobre matérias da execução penal. Fim do governo Rigoto, o bastão foi passado para a governadora Ieda, e eu estive também várias vezes no Palácio Piratini conversando com a governadora Ieda também sobre matérias da execução penal. O governo Ieda transmitiu a cadeira para o governo Tarso, e mais uma vez eu estive no Piratini e conversei com o governo Tarso sobre o problema da execução penal.
O governo Tarso esse que está terminando e a gente ainda não se sabe quem é o sucessor. Todos esses governos eu fugi da execução penal. Então, quando se diz que o Estado do Rio Grande do Sul não tem política para a execução penal, eu discordo. Tem sim. E tem política de Estado. Porque a política de Estado não é aquela política de governo. O governo termina, vem outra política, né? Políticas de governo são diferentes de políticas de Estado. E em todos os governos eu vi a mesma política. A política do te vira. Está preso, te vira. Essa é a política que o Estado do Rio Grande do Sul adota na área da execução penal, independentemente de cores partidárias. Nenhum governo tem moral para reclamar do outro nessa situação aí. Tá? E o Presídio Central, que é onde eu vou falar um pouco, ele é um espelho disso. Ele é um espelho disso. Se vocês buscarem na internet, etc., todos os governos também fizeram promessas para resolver o problema do Central. Todos eles. Tá? E é uma coisa curiosa, porque no primeiro ano de mandato, normalmente se diz que recém começamos, estamos tomando pé da situação. No segundo e terceiro ano não se fala nisso. No último ano vem os projetos, que aí não dá tempo para terminar, e passa para o outro. E assim nós vamos indo. Então eu vou falar um pouco sobre o Presídio Central, sobre essa política do te vira, que na verdade o te vira eu estou fazendo um eufemismo aqui. Porque se nós estivéssemos lá na mesa do bar, a palavra mesmo é o TF, que é talvez espelhasse melhor a forma como a gente trata isso. E eu disse também ali para o rapaz que me entrevistou, que o nosso, e disse aqui para uns servidores aqui da SUSEP que estão aqui na plateia, que o nosso problema principal nem é orçamentário, nem é de falta de vagas. Entende? Nosso problema principal é cultural. Nós temos uma cultura enraizada. E essa cultura, a coisa mais difícil, talvez, que tenha de fazer é mudar a cultura. Porque se não muda a cultura, não adianta fazer vaga, não adianta preencher concurso, unidades novas, etc., etc., porque você aplica a mesma cultura, você vai ter sempre o mesmo resultado. Até exemplifiquei ali com o nosso arroio dilúvio. Se nós pegássemos aqui umas vertentes de água límpida e cristalina e canalizássemos para o dilúvio, na foz aqui do Guaíba ia chegar do mesmo jeito. Então nós estamos num ciclo vicioso, difícil de ser mudado, e porque está na cabeça das pessoas. E você mudar a ideia das pessoas é muito difícil. O Bortolotto, que está aqui do meu lado, esses dias disse num documentário feito pela TVE, de que o que vige assim, no pensamento das pessoas é do quanto pior, melhor. Sem se dar conta de que esse o quanto pior é melhor para o crime e não para nós. O que está na tela aí é o nosso velho e famoso Presídio Central de Porto Alegre. São poucas imagens, assim, porque o meu tempo é curto. Eu só quero mais ou menos o que é sabido da grande maioria do que está aqui, o que acontece no Central, e isso não é exclusividade do Central. Aqui são as flechinhas. São aqui. Esse dado aí é do mês de fevereiro de 2013 e foram desprezados aí as centenas, ou seja, quando tivesse menos de 100 presos pelo artigo, foram desprezados. Vocês observem aí que, por exemplo, que não entra aí o homicídio. O Presídio Central recolhe presos de Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Gravataí, São Leopoldo, Viamão. E não aparece na centena homicídio. Nas galerias do Presídio Central, galerias comandadas por facção, o número de presos por homicídio é inferior a 3%. Se entrar lá na galeria dos Bala,
deve ter quase 400 presos, e ver quem está preso por homicídio ali dentro vai dar uns 10 ou 12. Esse número só é maior no pavilhão J, que é onde estão recolhidos Maria da Penha. Lá vai chegar a 15%, 20%. Porque no Maria da Penha, a família diz quem é o homicida. Tá? A maioria absoluta, vocês podem ver aqui, tráfico. Essas pessoas que estão recolhidas no Central por tráfico, maioria absoluta delas, absoluta, acima de 90% dessas pessoas, foram apanhadas na rua, a pé, pela Polícia Militar. São pessoas que estavam a pé na rua. Não é aqui fruto de investigação policial, etc, etc. Não, é o sujeito que está visível na rua, que a Polícia Militar entendeu que ele estava, aspas, em atitude suspeita, e que ele estava em local, aspas, conhecido como ponto de venda de drogas, fecha aspas. E então ele é abordado, é revistado, é encontrado com ele algumas petequinhas, um telefone celular e uns trocadinhos, ele está enquadrado como tráfico. Como eu sou juiz de plantão, eu atuo no plantão, já atuei antes e agora estou atuando de novo, essa expressão em zona conhecida como ponto de venda de tráfico. Eu já peguei flagrante disso no gasômetro, na Redenção, na rodoviária, no túnel da Conceição, ou seja, todas as regiões da cidade eu peguei flagrantes com essa expressão. Tá? E esse aprisionamento desse tipo de traficante, né, não causa impacto, digamos assim, no comércio de drogas, porque essa pessoa é substituída com muita velocidade. A idade, isso aqui não tem novidade, né? Nosso preso é um preso jovem. Tá? E é um preso sem instrução. É um preso sem instrução. Reparem que nós prendemos aqui, quando foi feito esse mapa, tinham apenas 8 pessoas com curso superior. Então, de um lado, nós não prendemos crimes graves, como homicídio, e de outro, não prendemos aqueles crimes do colarinho branco, né? E isso dá para nós, brasileiros, a sensação de impunidade e a sensação de insegurança. Tá? E aí vem no ideário das pessoas que nós temos que mudar a lei, temos que ter leis mais graves, penas mais severas, etc, etc, etc. Né? E esse discurso é que nos leva, inclusive, a esses linchamentos públicos que acabamos vendo e presenciando no país aí recentemente. Aqui só para ter uma ideia do ingresso de visitas, tá? 250 mil visitas em 2013. Tá? Cada visita está autorizada a levar para o Central R$ 125 por semana. Tá? R$ 125 por semana. Tá? E se vocês forem lá na entrada do Presídio Central, está aí o nosso deputado Pozobon, esta cena da entrada do Central vai se reproduzir provavelmente na maioria dos presídios do estado do Rio Grande do Sul. Você chegar em dia de visita em presídio, vai olhar uma fila de gente cheia de sacola. Esses dias eu estava em Bento Gonçalves, era um domingo de manhã, e tinha uma fila de gente assim, disse, pô, mas isso aqui deve... Todo mundo com sacola, bem cedinho de manhã. Né? Achei que estavam esperando o ônibus para ir para o presídio. Né? Depois que me dei conta que o presídio de Bento é bem no centro da cidade, estava ali. Tá? Aqui dá para ter uma ideia aqui no tamanho das fichinhas ali. Ó, a revista Sem Sacola, quando eu tirei essa foto, tinham entrado 47 sem sacola e 192 com sacola. A sacola. Tá? Colchão vai na sacola. Tá? Fotografei o conteúdo da sacola. Tá? Pode pegar a sacola da visita. Então vai ter pão, carne, cada visita pode levar meio quilo de carne, ou 300 gramas, uma coisa assim. Sabão, papel higiênico, arroz, frango desfiado, porque aqui esse preso aqui ele vai pegar essa massinha de pastel aqui, que está aqui no canto, vai enrolar aquele franguinho, fritar e vender na galeria. Entende?
Então, se entrarem dentro do Presídio Central e entrar dentro de outras unidades prisionais, vocês vão ver que tudo que tem dentro da galeria, quem levou foi o familiar, ou então a facção ou alguém mandou entregar, entende? Tá? É quase que com uma privatização às avessas, assim, sabe? Entende? Entra tudo na mão do familiar. E aí dentro da cela, tá? Isso é uma cela padrão do Presídio Central, ali tem uma... Isso aqui é a cozinha onde o sujeito vai preparar, então, lá, por exemplo, aquele pastelzinho lá e tal, depois ele vai vender. Tá? O Estado do Rio Grande do Sul aluga no Presídio Central uma peça, tá? No térreo. O aluguel, se eu não me falha a memória, está em R$43 mil por mês, acho que é isso, né, Gilmar? Não lembro bem. Tá? É lícito isso, uma cantina. Tá? Ou seja, o Estado arrecada no Presídio Central mais ou menos R$500 mil por ano, arredondando, em aluguel. Essa cantineira vende para os presos aquilo que a visita traz. Arroz, feijão, azeite, sabão, creme dental, etc. O sujeito, as facções ali, as galerias, elegem alguém, que não tem como 4.500 pessoas descer lá embaixo comprar. Compram lá embaixo, leva para a galeria, faz uma outra cantininha, bota o frete, bota o pedágio e vende de novo. E aqueles R$125 que entrou lá pela visita, vai vir para comprar gêneros alimentícios, material de higiene, etc. Sendo que as subcantinas, essas coisas foram todas compradas lá embaixo, são revendidas ali, só que aqui não está na foto, evidentemente, né, porque o pessoal esconde. Todo tipo de droga também é vendido na cantina. Então, nas subcantinas vendem as mesmas coisas, mais droga. É comum, essa aqui é uma outra cantininha, é comum circular dentro do central bastante dinheiro. Quem tem recursos na rua vive melhor dentro da cadeia. Só 5 minutos. Isso aqui é uma cela do Presídio Central. O sujeito tem uma cama, ali tem 2 caminhos de solteiro, a cama dele é de casal, está do outro lado. Geladeira com dispenser. Interior da geladeira. Tá? Interior da geladeira. Ao mesmo tempo, quem não tem, vai as mesmas desigualdades sociais que tem fora da cadeia, reflete dentro dela. Ó, esse camarada aqui fez uma janelinha aqui, estava muito sufocante, ó. Fez uma aberturinha para o corredor, lá está a cozinha, e aqui em cima não dá para ver direito. Isso aqui é uma cama suspensa, aqui, o camarada fez uma cama perto do teto. Ó, aqui ela está melhor de ver, a caminha erguida. Tá? Entrega para a facção a galeria inteira, não tem problema, o Estado não precisa conservar. A facção conserva. A proporção no central de guarda para preso é de 1 para 170. Esses dias veio um pesquisador do Estado de São Paulo, que está pesquisando, porque ele queria entender como é que no Presídio Central uma pessoa consegue controlar 170. Porque eles querem fazer uma norma para ter o ideário, assim, sabe, quantos guardas precisam para tantos presos, tal. Eles queriam entender no central como é que um controla 170. Tá? Ó, galeria de facção única, entende? Comando central. Tá? Se entrar numa galeria que a facção não é única, já muda um pouquinho a figura. Isso aqui é uma galeria de abertos, né? E essa aqui é a galeria dos manos. Isso aqui seria os Unidos pela Paz, manos, e dos abertos. Os abertos
para ter assim uma exemplificação melhor, é como se fosse uma praça de alimentação de shopping. Tá? Você pode comprar o sanduíche da Burger King, da Subway, do McDonald's, ou seja, cada um pode ter suas bocas ali e vender sua própria droga, entende? Livre iniciativa, né? Lá no outro tem que ter um comandinho único, entende? Tá? Por isso é mais desorganizado. Tá? A cantininha lá dos manos. Como é que os presos ficam? Ou seja, quem assegura a integridade física do preso dentro aqui não é o Estado, é o preso. Por falar nisso, a liminar concedida pela OEA ao Estado brasileiro, nenhuma delas foi cumprida. Nenhuma delas foi cumprida. Tá? Dia de visita íntima, ou não íntima, porque o Estado não tem controle. Tá? No final do ano passado, agora, a administração do Central deferiu um prazo para o pessoal regularizar a motinho. A motinho. Tá? O que é isso? O sujeito, a visita dele, por alguma razão, tem uma restrição e não pode visitá-lo. Seja porque tem uma Maria da Penha em vigor, seja porque é amante, ele já tem uma mulher vinculada, ele tem que ter mais de uma mulher. O que ele faz? Ele pega um preso caído lá, que não tem visita, apresenta lá na administração, a Beltrana é minha esposa. E ela entra para visitar A e acaba visitando B. Como ela vem de moto, então o apelido virou a Motinho. Isso no passado eram garotas de programa, inclusive, que faziam isso aí. Isso aqui, só para ver que é a penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Tá? Na cela lá, na galeria de isolamento, né? Ou seja, não tem uma facção única controlando essa galeria. Então, veja que se reproduz aquilo que se vê ali no Central. Tá? A cela de dentro da Paz, que eu só estava fazendo um comparativo com o Central, né? É melhorzinha, porque é cela individual, etc. Mas a cultura é a mesma. Tudo que tem dentro da cela entrou pela mão do preso, pela mão da visita, pela mão da facção. Nada entrou pela mão do Estado, entende? Então, essa é a questão da cultura que eu falei antes. Quase nada. Quase nada. Depois eu vou chegar lá. Esse camarada aqui é o preso de corredor, é o preso caído. Tá? Então, ao mesmo tempo que você tem na unidade um sujeito dormindo em cama de casal, com geladeirinha, com dispenser, etc. Ali embaixo tem um camarada dormindo na pedra, usando uma garrafa PET de travesseiro. Preso do corredor, aquele preso que foi expulso da galeria, etc. Porque, dentre os vários acordos, né, estabelecidos, um deles é não matar na galeria. Tá? Então, o cara que está em risco vai para o corredor. Tá? Essa foto é interessante porque ela comprova... Me dá uns 5 minutos a mais, por favor, eu já passo. Acho que não tem problema, né? A obediência ao Código do Consumidor. 50 gramas é 50 gramas. Entendeu? Tá? Aqui, ó, como aqui deu 1 grama a mais aqui por causa da embalagem. Mas se tirar o plástico ali, vai dar os 200 gramas. Entendeu? Em 4 anos no Presídio Central foram arrecadados nas galerias 66 quilos de droga. 66 quilos. Ali é cocaína, crack, ali, ó. E ali é pesando maconha. Ó. E no mesmo período foram retiradas de dentro do Central 38 armas desse tipo aí. Tá? O Rolim falou hoje de manhã na questão da revista íntima, etc, etc. Não há como uma pessoa visita entrar com isso dentro da unidade, entende? Tá? Esta arma aqui, uma pistola, tá? Essa arma aqui, nós sempre estamos produzindo notícia, né, Pugina? Essa arma aqui foi apanhada com um preso dentro da PASC, para as 2 semanas. Cela individual, não tem problema de superlotação. A informação que nos recebe é que o número de servidores é condizente com o número de presos. Tá? E a arma foi apanhada lá dentro.
vai ser aplicado o Estatuto de Desarmamento, o preso dentro da pasta que vai responder por guardar a arma. Entende? Então, veja, eu estou mostrando aqui uma unidade que não tem superdotação, tá? Mas a cultura que se aplica é a mesma. Então, você vai encontrar dentro da unidade as mesmas coisas que encontra na outra. Por isso que eu disse no início que o nosso problema não é de falta só, falta de vaga, falta de prédio. Nós temos que mudar a forma de ver o sistema, de trabalhar com o sistema. Essa foto aqui, tem 1 ano mais ou menos, se tanto. Tá? São 13 facões. Foi esvaziado uma galeria do Central para fazer a tradicional revista, porque todas aquelas armas, aquelas drogas, é feito uma galeria por semana revistada. São 27 ocupadas, uma por semana é revistada. Nesta uma que foram pegos em 4 anos, 30 e tantas armas, 65 de droga e papapá. O telefone só no ano passado, 2.400. Foi esvaziada a galeria, e por uma circunstância do destino, eu estava lá quando foi esvaziada a galeria e entrei primeiro na galeria. Eu fui a primeira pessoa que entrou na galeria. Tá? Antes de dar a revista. Tá? E, na 4ª ou 5ª cela da galeria, me deparo com essas facas exatamente assim, sendo uma mesinha com uma toalhinha. Ou seja, a administração da galeria deixou, em cima de uma mesinha, 13 estoquezinhos desses aí. Por quê? Aí eu chamei o oficial. Só. Tudo bem que existem acordos aqui, mas o acordo da prefeitura da Armada eu não vou homologar. Entende? Porque isso aqui é a arma da prefeitura, da galeria, que ela deixou exposta para a brigada não apreender. Aprende o que está escondido e não aprende o que está à mostra. Foi por isso que foi deixado à vista. Então, não vou homologar o acordo esse aí. Depois fizeram uma apreensão lá no C, eu soube que a prefeitura do C reclamou que tinham pego as armas da prefeitura. Tá? Não sei como é que está agora. Tem? Bom. Este cenário aqui, e agora já vou concluir, ele replica nas outras unidades. Isso repassa para o semiaberto. Tá? E aí nós estamos assim. Eu queria, Gilmar, antes só de concluir isso, porque a gente fala sobre os regimes, né? Entre 2010 e 2013, das casas de semiaberto do estado do Rio Grande do Sul, fugiram 22 mil presos. O semiaberto respondia, nesse período, por mais ou menos 18%, 19% do mapa carcerário, ou seja, mais ou menos 6 mil presos. Esses 6 mil presos, produziram, nesses 3 anos, 22 mil fugas. Praticamente no semiaberto, antes falei ali com o pessoal da SUSEP, não tem tentativa de fuga. O sujeito sempre consegue consumar a fuga. Tá? Eu cheguei uma vez em Mariante, quarta-feira de manhã. Na terça-feira, peguei a lista dos presos, o pessoal que está ali atrás imprimiu os expedientes carcerários dos 200 presos. Chego em Mariante bem cedinho, quarta-feira de manhã, para dar um expediente para cada preso. Voltei com 40. Voltei com 40 expedientes. Os presos não apareceram para receber o expediente, mas estavam respondida a conferência. Estava respondida a conferência. E eu não gosto assim de causar constrangimento, né, de chamar ali sabe onde é que está o preso? Porque, tá? Nem fala. Não fala nada. É constrangedor isso. Tá? Um desses presos de Mariante foi solto pelo Tribunal de Justiça num habeas corpus, onde foi usado a chamada dele de manhã.
E esse preso foi reconhecido num homicídio aqui em Viamão. A vítima o reconheceu, uma das vítimas sobreviventes. Mas ele apresentou e foi solto no habeas. O pessoal que trabalhava no IPV ali sabe que de noite ali no IPV era um horror. Era vai e vem. Bom, nós acabamos aqui, eu preciso terminar para dar a palavra para o Gilmar. Nós acabamos fechando essas casas de semiaberto, a maioria delas. As principais, as maiores, as mais problemáticas. O fato que motivou, por exemplo, o fechamento do IPEP. Um camarada, um preso, vem da rua com um telefone celular, é revistado, identificado, está com o telefone. O funcionário vai tirar o telefone, não vou entregar, não, vai entregar, não, opa, já dá um estresse ali. Tira o telefone dele, os outros presos vêm armados, rendem o funcionário, fazem ele devolver o telefone. Então o semiaberto estava nesse pé. Por isso foram interditados. E as vagas estão abertas, estão lá os prédios. Então, no Presídio Central, tá, que é a unidade que eu trabalho, se concerne nós outros também, nós tínhamos dentro do Central centenas de presos com o semiaberto assinado, que não iam para as casas semiaberto, porque não tinha vaga. Tá? E esse preso começa a protestar dentro do semiaberto, dentro fechado. Os protestos dentro das unidades prisionais começam da mesma forma como começam os protestos aqui fora, pacíficos. Mas depois, da mesma forma como acontece aqui fora os protestos, a coisa vai para o fogo, vai para o vandalismo, esquenta dentro da unidade também. Tá? E isso chegou a um ponto de que, e isso para mim foi daí a gota d'água, tá? Porque eu vivenciei isso mais de uma vez, aonde o preso vinha com um papel assinado, semiaberto assinado, e perguntava assim, doutor, essa assinatura aqui é sua, bem que nem o Ministério Público faz quando faz as audiências. Essa assinatura é sua? Sim, é minha. Vale? Vale. Porque aqui diz que eu tenho que estar no semiaberto. E eu estou no fechado. E o senhor já assinou 2, 3 vezes pelo semiaberto, eu não fui. Então eu quero saber se vale. Entende? E nós começamos a perder o controle do fechado. Porque uma coisa é 5, 10, outra coisa é 500. Começamos a perder o controle fechado. A Defensoria Pública ingressou na época com 500 habeas corpus. 500 habeas corpus. Para o preso sair do Central. Instruímos os 500, um por um. Está aqui o Irion. Mandamos ofício para a SUSEP perguntando se havia alguma ordem judicial para manter aquele preso no fechado. Nos 500 fizemos isso. Nenhum deles houve resposta do Estado da SUSEP. Nenhum. O que passamos a fazer? Passamos a dar o tradicional 5 dias. Uma dispensa no fechado para o preso se apresentar na SUSEP. Para tirar ele do fechado. Esse preso se apresenta na SUSEP e não tem vaga. Faz o quê? Pedala ele para a semana seguinte. Ele volta na semana seguinte, mais um pedal. Semana passada eu recebi um flagrante aqui no Foro Central, durante a madrugada, um tráfico aqui no Buraco Quente. O preso tinha se apresentado 17 vezes na SUSEP para cumprir pena no semiaberto. A Defensoria Pública passou a recorrer das decisões, porque eu não estava dando com pena cumprida. Enquanto não tiver recolhido, não é pena cumprida. Passou a recorrer e o tribunal passou a dar pena cumprida. Não é pena cumprida. Porque ele não está preso, não é por culpa dele. Ele não está preso por culpa do Estado que não deu a vaga. Então, ele é pena cumprida. Ele está indo lá. Bom, se ele está indo lá e é pena cumprida, passamos a tascar a tornozeleira nele, pelo menos uma tornozeleira. Então, é neste cenário, pelo menos nos preços do Central, é que entraram as tornozeleiras.
Porque entre ficar solto sem controle algum, pelo menos fique com algum. Então este é o cenário. Falei demais, muito mais que eu desejava. Eu vou encerrar por aqui e obrigado pelo silêncio e depois fico para perguntas que porventura vierem. Muito obrigado.